Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, grato de antemão pela sua audiência. Bom, no programa de hoje nós vamos falar de uma lei que é fundamental, que é a 14133, que vem sendo prorrogada, né? E eu quero falar um pouquinho do vacatio legio, né? Esse vacatio legio que é aquele momento entre a publicação de uma lei e o início da sua vigência. A gente vem acompanhando, por exemplo, a Lei 12.305, que é de 2010, a Lei de Resíduos Sólidos, que tem aí 14 anos de prorrogações infindáveis e alguns prefeitos falando em prorrogar um pouco mais, né, a solução definitiva para os lixões do Brasil. Isso não tem o menor cabimento. E eu estou tendo aqui a honra, né, de receber o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ele que fez um artigo chamado Quem Tem Medo da 14133, que foi uma provocação e eu comprei, como eu gosto da companhia dele, eu resolvi convidá-lo para vir logo aqui para a gente conversar sobre o assunto. Muito bem-vindo, conselheiro, grato pela presença. Eu que agradeço, Cláudio, a oportunidade de estar aqui com você, com o Luque, conversando com a audiência da TV Assembleia sobre esse tema tão importante para Mato Grosso, para o Brasil e para todos nós, né? Porque a eficiência da administração pública depende da qualidade das contratações, depende da economicidade das contratações. E é disso que trata a nova Lei de Licitações e Contratos, a 14.133. Sim, como adiantou o conselheiro, nos acompanha aqui também o jornalista Luque Marlon. Luque, bem-vindo, grato pela presença. Cláudio, eu que agradeço, porque na verdade nós vamos ter a oportunidade de destrinchar tudo isso e vamos aprender, inclusive, com vocês aqui hoje, a respeito com os nossos telespectadores também. Grato pela presença. Bom, o conselheiro fala um pouquinho que é uma nova lei de licitações, né? A 14133 de 2021, né? Ela foi promulgada com vacatio legio, que a gente chama, de 2 anos. Quer dizer, quando poderia ser utilizada a 866 ou a 14133. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais dela, quer dizer, o que ela traz de novo, porque às vezes o cidadão, o telespectador, não está familiarizado, né? Eu me lembro que o senhor falou assim, interessante a gente olhar, por exemplo, uma lei, a 8666, ela é absolutamente anacrônica, né? Porque quando ela foi feita, em 1993, a gente não tinha internet, por exemplo. Exatamente. A lei que vigorou durante 30 anos, dos últimos 30 anos, e, portanto, quase todos a conhecem muito bem, é a 8666. Ela é de 93. Bom, a internet chegou no Brasil em 95. Os smartphones chegaram na década de 2000. E ela foi concebida para um mundo analógico, para uma administração pública analógica. Você tinha que encaminhar papéis, xeroxes, com a documentação. Hoje, nós vivemos num mundo em que a transformação digital ocorre todos os dias, em que, se você quiser, você pode daqui adquirir um produto do outro lado do mundo. A exceção da Coreia do Norte e qualquer outro lugar. Você pode fazer uma candidatura para um emprego, você pode fazer a prova num sistema de ensino à distância aqui ou em qualquer outro lugar onde você tenha sinal. Então, é um mundo diferente. A revolução científica, tecnológica, nos trouxe um mundo diferente. A administração pública tem que acompanhar. E a 8666, que prestou os seus serviços, ela já estava superada. Os próprios gestores públicos sempre reclamaram, olha, ela é burocrática, ela tem exigências que não cabem. E por isso, durante alguns anos, o Congresso Nacional discutiu profundamente a sua alteração. E disso surgiu a Lei 14.133, que nós apelidamos a nova Lei de Licitações. Muito bem. Ela foi editada em abril
de 2021, ou seja, já temos 2 anos, né? Um pouquinho mais de 2 anos. E ela estabeleceu um prazo de transição, exatamente para que todos aqueles gestores, todos aqueles advogados, todos aqueles fornecedores que estavam acostumados com as regras antigas pudessem se organizar, se capacitar, estudar e ir colocando em prática as novas regras. Pois bem, passaram esses 2 anos de transição. Esse vacatio legio. E o que aconteceu? Uma corrida desesperada de gestores e de alguns parlamentares pressionando o governo federal para que editasse uma medida provisória aumentando esse prazo mais ainda, ou seja, ainda vai poder ser utilizada aquela lei antiga que ninguém mais gostava, aquela lei analógica, por mais um tempo, e adiando a entrada em vigor da nova lei, que traz mecanismos extraordinários. O catálogo eletrônico, a dispensa eletrônica de licitações, critérios de sustentabilidade na seleção dos fornecedores, enfim, inúmeros aspectos inovadores, positivos, para dar mais celeridade, mais transparência, melhores resultados nos processos de aquisição. E eu considero lamentável essa tentativa de postergação. Você citou aqui o caso da política de resíduos sólidos. A ideia da política de resíduos sólidos era que até 2014 não houvesse mais lixões a céu aberto no país. Sim. 2014. E isso foi sendo prorrogado. Vai ficar pronto junto com o VLT. Isso foi sendo prorrogado. E agora eu não tenho dúvida que quando chegar o último prazo, ao final de 2024, vai haver novamente a mesma pressão para prorrogar mais um pouquinho. Nós não podemos ficar adiando sempre o futuro no nosso país. O nosso país está atrasado em algumas coisas. Ele tem que adiantar. E se os instrumentos existem, por que não empregá-los? Okay. Bom, dentro dessas provocações que são feitas aqui, que a gente tem acompanhado, é uma pergunta que eu volto para o senhor. Quem é que tem medo da lei 14133? Olha, eu diria que muita gente tem medo. Porque há uma tendência ao conservadorismo, há uma tendência ao status quo, há uma zona de conforto. Embora todos, ou quase todos, reclamassem da 8666, foi estabelecida uma certa zona de conforto, tanto para gestores, quanto para fornecedores, quanto para advogados. Eles já sabem como é que aquilo ali funciona, onde pode ter uma brecha, onde pode não ter. Então, há uma certa, digamos assim, vontade de deixar as coisas como estão, para muitos. Por isso que eu disse muita gente. E há um certo temor da mudança. Por quê? Porque isso é natural do ser humano. Quando você vai mudar de emprego, quando você vai mudar de cidade... Por mais que você não goste do patrão... Quando você vai mudar, você tem um temor. Né? Será que eu vou fazer certo? Será que eu vou ser bem recebido? Então, isso é normal na vida das pessoas e na vida do gestor também. Então ele já sabe na 8666 o que ele pode fazer, o que ele não pode, o que o Tribunal de Contas considera correto e o que o Tribunal de Contas aponta como irregularidade.
Na 14.133, você não tem ainda uma jurisprudência consolidada. Por que você não tem a jurisprudência consolidada? Porque não existem processos de contratação pela 14.133. Só quando você tiver um conjunto de processos que venham a ser julgados é que o tribunal vai estabelecer, olha, isto pode ser aceito dessa maneira, isto viola um dispositivo tal, tente corrigir dessa forma ou daquela, e aí os gestores vão se ajustando. Mas isso só vai ocorrer depois que ela passar a ser utilizada. Por enquanto, o que os tribunais podem fazer, e estão fazendo, diga-se de passagem, no Brasil inteiro, é orientar, olha, a nova lei estabelece tais hipóteses para o desempate, né? A lei estabelece tais hipóteses para o registro de preços e orientam. Tem sido feitos muitos eventos de capacitação, de orientação, tanto para os próprios servidores dos tribunais de contas, quanto para os servidores das prefeituras, dos órgãos públicos estaduais, mas ainda há muita insegurança. Aqui na Assembleia, por exemplo, o procurador Francisco é o responsável pela difusão desse conhecimento, pelo estudo da 14133. Foi feito um trabalho assim, de mais de um ano, reunindo todos os setores da casa, mas em abril deste ano foi lançada uma licitação para a construção do anexo pela 8666. Né? Então, assim, a gente está num processo em que ambas as leis são válidas, né? Você pode usar tanto uma quanto a outra, né? E aí a opção da casa ainda foi a 8666, talvez justamente por essa zona de conforto. Para ter mais segurança, isso é normal. Só que, Cláudio, Luque, já passaram 2 anos. Já era para o pessoal começar a fazer aqui, olha, tá bom, digamos assim, né? Uma obra de maior porte, envolve maior risco e tal, mas vamos fazer aqui um piloto com a 14133, vamos fazer aqui, né, um pregão eletrônico, vamos fazer aqui uma dispensa eletrônica, vamos testando. No caso isso até não da está sendo obra, feito. No caso da obra, eu me lembro até do procurador Francisco me falar que existia uma possibilidade de você chamar os interessados, de eles trabalharem, fazerem um projeto básico antes da própria lei. Quer dizer, tem alguns elementos ou ferramentas que me pareceram extremamente interessantes, não? Sim, sim. Sim, tem vários mecanismos que são chamados procedimentos auxiliares. Um deles, por exemplo, chama-se o credenciamento, o outro é o registro de preços e assim por diante. Então, com esses procedimentos auxiliares, você pode superar muitas etapas, vencer muitos... Por exemplo... Antecipar problemas, na verdade. A habilitação, a fase de habilitação, que sempre é uma fase que gera bastante controvérsia. Você pode ter hoje, no Portal Nacional de Contratações Públicas, um credenciamento aberto para o Brasil inteiro. E você... se habilita lá. Como e aí se faz com as atas hoje? Isso fica assim, desculpe, sim, Cláudio, isso fica com uma habilitação prévia para você participar de certames, claro, para aquele tipo de objeto. Por exemplo, você é um fornecedor de canetas, você é um fornecedor de aparelhos de ar-condicionado. Você se habilita previamente para você disputar certames no Brasil inteiro, em toda a administração pública, prefeitura, estado. Então, isso é um cadastro nacional. Hoje, quando o gestor olha para as atas, é um pouco isso, ou não? Quer dizer, por exemplo, eu preciso contratar alguém para fazer o serviço de copeira, por exemplo, dentro da Assembleia, né? O fulano já tem uma ata aprovada na corregedoria.
É um pouco isso, talvez, ou não? Eu estou misturando as figuras. Não, são coisas diferentes. Por exemplo, se você se credencia lá para ser um fornecedor de canetas, tá? E digamos que algum órgão queira adquirir canetas. E como caneta normalmente não é um volume muito expressivo, isso vai entrar dentro do limite da dispensa, tá? Então, ele vai colocar nesse portal nacional, olha, eu estou precisando comprar tantas canetas e tal. O sistema dispara um e-mail para todos os credenciados no Brasil inteiro como fornecedores de caneta. E você fica informado. E você, pelo sistema, faz a proposta. Você, pelo sistema, faz a proposta. Então, aquela história de você buscar proposta de 3 fornecedores e não sei o quê... A tal da carta convite. Que vai para uma, não vai para outra. Isso, você tem, isso se chama dispensa eletrônica de licitação. Então, isso abre um universo para o pequeno, o microempreendedor poder fornecer para o poder público, ter acesso, ter informação. Olha, prefeitura tal está precisando comprar tal bem, prefeitura tal está precisando. E eu tenho aqui um estoque, então eu posso oferecer um preço mais baixo, né? E por quê? Porque eu já estou credenciado, eu recebi informação. Isso tudo de forma eletrônica, isso tudo online. As ferramentas para isso existem. E a gente ainda fica naquela, né, cartinha convite para 1, para 2, para 3, né? O que é isso? Por que a gente ainda continua engatinhando, como o senhor já esteve explicando, na 8666 de 83, Cláudio? 93. E quando se apresenta 14133, a gente vê que os gestores ainda ficam temerosos em se arriscarem quando o senhor diz. É de 2021. Nós já estamos, então, caminhando, aí daqui a pouco é 2023, 24, 25. Quando que nós vamos ter nos nossos gestores essas possibilidades de se arriscarem? Olha, eu espero que o mais rápido possível. E não é se arriscarem, porque é a base legal. Né? Você tem ali o direito positivo, as normas bastante claras, você tem algumas regulamentações que são feitas, mas a lei, ela inova e aprimora em muitos aspectos. Ela busca profissionalizar. Então, ela tem a figura do agente de contratação, que é uma pessoa que foi qualificada para isso. Então, ele vai ser o responsável por conduzir o processo. Então, a prefeitura vai qualificar aquele agente de contratação. Ela tem atribuições muito relevantes do assessoramento jurídico, do controle interno. Então, esta lei, ela vai trazer um ganho de qualidade para a administração pública de forma geral. E o gestor que está, digamos assim, indeciso, receoso de começar a utilizar, ele, primeiro, deve investir na capacitação da sua equipe. Ele tem que ter uma equipe qualificada, boa. O Tribunal de Contas está fazendo essa capacitação? Todos os tribunais do Brasil estão fazendo, as controladorias, enfim. Mas ele não pode ficar com medo. Mas o Tribunal de Contas vai me punir. Porque os tribunais, eles têm essa compreensão. Então, nesse momento inicial, enquanto não ficar sedimentada uma jurisprudência, os tribunais vão atuar muito mais no sentido de orientação do que é, olha, esse procedimento pode ser aprimorado de tal e tal maneira, do que de punição, de multar, de sancionar. Podem ficar tranquilos. E isso eu converso com conselheiros do Brasil inteiro, nos nossos eventos, nas nossas discussões por Zap. Ninguém tem esse sentimento de estou esperando vir uma licitação da 14133 para poder multar alguém. Não, as pessoas estão esperando o 14133 para poder ver o que está dando certo, o que deve ser aprimorado, como orientar da melhor forma. Porque esse é o papel fundamental dos tribunais de contas. Orientar para que erros não sejam praticados.
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é um exemplo para o Brasil, tem um trabalho extraordinário. A gente já falou aqui várias vezes desse papel de orientação, desse papel de fornecimento, por exemplo, de recursos, inclusive tecnológicos, para algumas prefeituras pequenas poderem, né, ter o contato, ter o acompanhamento do FIPLAN e etc. e tal. Então, realmente é um trabalho extraordinário. Tem uma frase que o senhor colocou no artigo, que mexeu comigo e eu acho que mexe com quem a ouvir. Eu vou falar, mas nós vamos fazer um intervalo, só para te dar uma chance de respirar, tá bem? Antes do senhor falar dela. É o seguinte: a procrastinação como valor supremo e a resistência à mudança como missão institucional. Eu vou fazer um intervalo, a gente já volta.